Bom dia para todos, bom dia para todas. Bom dia. Bom dia. Então vamos dar início a mais um momento de reflexão sobre a nossa matéria. Estamos tentando adquirir algum arsenal teórico para compreender a Constituição e o direito constitucional. Talvez mais importante que entender o direito constitucional é compreender o momento no qual nós vivemos e perceber nesse momento alguma presença de um Estado constitucional. Talvez percebamos na norma a concepção ideal de um Estado constitucional, mas estamos talvez bastante distantes de perceber, na realidade, esse mesmo Estado constitucional. Ou seja, não podemos nos ater ao entendimento de que o direito reside em declarações. Isso nos leva a um equívoco, isso nos leva a uma metafísica inútil. A percepção que nós devemos ter é real, de um direito presente e institucionalizado. Essa é a questão. Mais uma vez, eu dedico a aula de hoje ao povo palestino, sendo vítima de práticas equiparadas ao novo Holocausto, práticas de campos de concentração. Escrevi um texto sobre esse tema no jornal local, foi publicado ontem e mandei para vocês lá no grupo. A Palestina pede socorro. Também há que se mencionar nos tempos atuais a forma como os vulneráveis estão sendo tratados, negros, homossexuais, estrangeiros, deficientes, como essas pessoas estão sendo alijadas da possibilidade de uma vida digna. Ou seja, são pessoas consideradas indignas de serem vividas. E aí que eu volto ao tema inicial da aula, que envolve a percepção real de um Estado constitucional. Se vocês conferirem agora, aí na internet, verão que ontem, como um dia normal, a polícia do Rio de Janeiro, tomada por um certo espírito miliciano, matou mais dois vulneráveis, e arrastou aqueles corpos pelo asfalto, tal qual porcos. Isso é um retrato da realidade que nós vivemos, portanto, é uma realidade divorciada da declaração constitucional. Significa que declaração constitucional não me interessa. Que se dane as declarações constitucionais. Nós queremos é a presença real do direito efetivado
num plano concreto. E que talvez não dependesse tanto de declarações. E que provavelmente fosse dependente da figura do ser humano em si mesmo. Que ser humano é esse que estamos convivendo com ele? Quem é esse ser com o qual nos deparamos hoje em dia? Que se declara cidadão de bem. Vejam, pesquisem na internet quantos cidadãos de bem já perpetraram aí diversas atrocidades contra filhos, contra esposas, contra vizinhos. Vejam aí, cidadãos de bem. Isso não é um ser digno de temor. O sujeito se declara cidadão de bem, defensor da família, temente a Deus. E o que ele está fazendo? Também, esses dias, outro cidadão de bem, temente a Deus, defensor da família, matou a esposa covardemente na frente da filha. Então, essas são as palavras inaugurais desta aula e acrescentando que o pêndulo da história está desfavorável aos vulneráveis. Estão sendo eliminados, covardemente. Bom, alguém quer falar alguma coisa antes que eu prossiga? Posso prosseguir? Pode. Bom, na aula de hoje eu vou fazer um breve adiantamento da matéria, muito pequeno, e em seguida vou passar o link para vocês da nossa atividade. É uma atividade muito simples, 3 questões, e depois que eu passar o link para vocês, nós vamos combinar o prazo de entrega. Deve ser um tempo tal onde vocês possam fazer a atividade sem nenhum problema e tirando nela tudo que for de mais proveitoso, ou seja, também aprendendo. Quero lembrá-los que sábado agora, dia 22, o nosso grupo de estudos vai se reunir e nós vamos debater um filme. Mandei o filme no grupo. Já estava lá, mas eu reenviei. É um filme, O Enigma de Caspar Hauser. É um filme alemão e que trata de um indivíduo que ficou boa parte da vida aprisionado numa torre. E quando ele é retirado e deixado no mundo, ele está completamente alienado. E daí decorre a história do filme. A alienação. É uma metáfora da alienação. E que se aplica perfeitamente aos nossos dias atuais. Todos convidados. É um evento que vale certificado. O nome fica registrado lá na gravação. Então, logo possamos retornar à atividade física normal, os certificados serão emitidos, mas todos convidados. Eu gostaria muito que vocês participassem. Assistam um filme. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, assista. Mas gostaria que vocês participassem. Ok? Bom, então vamos só fazer um breve adiantado da matéria para em seguida fazermos a nossa atividade. Vamos lá.
Eu preciso que vocês tenham aí em mãos a Constituição que eu passei para vocês. Vamos abri-las juntos. Então, aqui está. Estão vendo aí na tela? Sim. Muito bem. Toda a Constituição começa com um preâmbulo, que é uma breve apresentação, um resumo das suas disposições. Então, começa com o preâmbulo. Quando começa no plural, é um bom indicativo, porque é aquilo que nós conversamos, estabelece a ideia de pacto. Então, quando começa com nós, significa que estamos inseridos aqui. Daí, esse nós passa por uma seletividade inserida em representantes. Então, uma democracia representativa. Não é uma democracia direta. É uma democracia representativa. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, essa é a ferramenta que discute a Constituição, Assembleia Constituinte. Instituir. Aqui eu quero verificar com vocês que a expressão mais adequada seria constituir. A Constituinte vai constituir, não é? Um Estado democrático. E aqui, de novo, o nós, que passou por um momento de seletividade aqui, ele se abre. Começamos aqui, agora estamos aqui, no demos. E destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Direitos sociais e individuais, liberdade e segurança se repetem aqui porque estão inseridos, tanto dentro dos direitos sociais quanto individuais. Essa balança aqui, ela é constante, porque normalmente, quando se quer liberdade, se abre mão da segurança. Quando se quer segurança, se abre mão da liberdade. Então tem que haver um equilíbrio para se chegar ao bem-estar. Com isso, entende-se que a sociedade vai se desenvolver em termos de igualdade, justiça. Lembrando a vocês que justiça não é um conceito do direito. Guardem bem isso, por favor. A justiça não é um conceito do direito. É um conceito ético e não jurídico. O direito busca a justiça, mas sem ter ele mesmo um conceito. Então, a justiça para o direito, por favor, guardem aí, é uma pretensão. É uma pretensão. Então, caminha-se em busca de uma justiça como valor supremo. Sociedade fraterna,
sociedade fraterna, isso aqui é uma influência do cristianismo. É o cristianismo que trouxe a ideia de que somos todos filhos do mesmo Pai e, portanto, somos irmãos. Se somos irmãos, vivemos numa sociedade fraterna, com pensamentos diferentes e cada um com seu pensamento, sem preconceito. Tudo girando harmonicamente, porque há um compromisso com uma ordem interna, não só interna, como internacional. Daí, a solução para os problemas é sempre pacífica. Sempre pacífica. E aqui, essa expressão que na época foi muito discutida, sob a proteção de Deus, significa então que, muito embora o Estado seja laico, ele ainda guarda um certo vínculo com as forças cósmicas que caracterizam a percepção de uma existência de uma força superior, que seria essa aqui. Ok? Então, essa expressão aqui, ela foi muito discutida na época, mas significa que as forças cósmicas que indicam a existência de um poder superior ainda se mantém bastante atuante no pensamento da nossa sociedade. Muito bem. Qual o nome do Brasil? República Federativa do Brasil. Numa entrevista, determinado político, ao se referir ao Brasil, fez menção a ele como sendo Estados Unidos do Brasil. José Serra falou uma bobagem dessa e foi imediatamente corrigido. O nome do Brasil é República, é uma república federativa por conta dos estados, Brasil. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Essa expressão aqui nós já falamos por quê? Porque tem um colega aí com o áudio ligado. Desliga o áudio, por favor. Muito bem. Os princípios fundamentais, eu falei para vocês dessa expressão, é fundamental, porque está na Constituição. Falei de 3 artigos importantes. O primeiro, o terceiro, que estão os nossos objetivos, e o quinto, que estão os direitos e garantias. Vejam vocês, meus caros, uma questão bastante importante. Vejam, constituem objetivos fundamentais. Então, aqui estão os princípios fundamentais. Anotem, por favor. Princípios fundamentais, objetivos fundamentais, direitos fundamentais. Vou repetir. Princípios, objetivos, direitos fundamentais.
Pergunto a vocês. Vejam os nossos objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Agora eu pergunto aqui, de novo, a questão das declarações. Prestem atenção e marquem. Erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização. Eliminar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Eu pergunto, e não precisam me responder agora, as práticas governamentais correspondem a isto? O que me dizem? Aliás, vou mudar a minha fala. Gostaria que alguém se manifestasse. E isso pode ser manifestado não só a partir desta Constituição, que torna isso aqui bastante claro, mas a história do Estado brasileiro indica um processo que busca erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Eu gostaria que alguém me respondesse aí. Quem fala? Pessoal, alguém fala, por favor? Vivemos numa situação política, ou nós podemos verificar na nossa história e atestar claramente que o Estado brasileiro está fundamentalmente tomado pelo objetivo de erradicar a pobreza, acabar com a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. O Estado brasileiro caminha para isso ao longo da sua história? Não. Não, só está aumentando, né, professor? Sim. Então, meus caros, essa é uma questão que eu debato constantemente com vocês. A declaração é uma coisa. Falar que somos todos filhos do mesmo pai e que estamos numa sociedade de irmãos é uma coisa. Todavia, institucionalizar essa declaração e colocá-la dentro da nossa realidade concreta é outra coisa. Daí, eu vou abrir uma discussão com vocês, porque aqui nos direitos e garantias nós falamos que direito são as declarações inerentes às pessoas, ou que vão torná-las pessoas. Então, uma declaração que a pessoa tem direito à vida, que ela tem direito à liberdade, que ela tem direito à segurança. Então, o direito se caracteriza por declarações. E as garantias são instrumentos para assegurar esses direitos. Aí eu falei com vocês, quais são as garantias? Habeas corpus,
mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Então, são ferramentas que as pessoas têm para assegurar esses direitos. Muito comum habeas corpus. Por exemplo, hoje, o ex-ministro Pazuello conseguiu habeas corpus para ter o direito de ficar calado na CPI em face de algumas perguntas. Então, aquela garantia, o instrumento habeas corpus, está assegurando o direito dele. E, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Vejam que as pessoas que estão pedindo habeas corpus são as mesmas que fazem parte de um governo para fechar o Congresso, para fechar o STF. Eles ficam falando e apoiando manifestações de fechamento do STF, mas são os primeiros a saírem correndo em busca de garantias para assegurar seus direitos. Ou seja, são os covardes. São os covardes. E dentro desse aspecto todo, uma garantia é uma ação popular. Na ação popular, meus caros, aqui está uma. Essa foi protocolada no Supremo Tribunal Federal. É uma ação civil. É uma modalidade de ação popular que é recebida pelos tribunais, dependendo dos envolvidos. Então, no caso aqui, é uma ação popular promovida contra essa pessoa aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Então, me acompanhe, por favor. Então, essa ação, que é uma garantia, ok? É uma ação popular, é uma das modalidades de garantia, foi protocolada lá no Supremo Tribunal Federal contra esse indivíduo, pedindo àquela colenda, aquela respeitável corte, que declare, aqui são as pessoas que pediram. Então, tem jurista, tem filósofo, outro filósofo, jurista, só pessoas assim, do alto gabarito, certo? Então, uma série de professor Zacarias Toron, são diversas pessoas. Então, essas pessoas, isso é esses dias, tá bom? Isso é recente. Entraram com essa ação civil originária, que é recente. Qual o objetivo? Reconhecer que o presidente não tem capacidade mental, escutem bem, ele não tem capacidade mental para exercer o cargo. E qual o fundamento desse pedido aqui? Por que essa ação está sendo pedida? Com qual fundamento? Onde ela se baseia? E é aqui que nós falávamos com vocês. Artigo 1º da Constituição. Aqui está o artigo 1º.
Então, tem os princípios e aqui dentro tem a dignidade da pessoa humana. Então, esse artigo é sempre usado, porque são os princípios. Princípios é o que se usa no início. Então, qualquer coisa que envolva o direito constitucional, esse artigo 1º é mencionado. Então, eles se basearam no artigo 1º, no artigo 2º, está aqui o 2º, que fala dos poderes da União. Não mencionaram o artigo 3º, poderia ter sido mencionado, acho até que deveria. Acho até que, veja a minha pretensão, hein? Acho até que eu deveria estar assinando também. Para mim seria uma honra estar assinando essa ação civil. Como muitos brasileiros também gostariam de estar dentro desta ação. Mencionar o artigo 5º, claro. Lá no artigo 5º, eles, nessa ação, eles mencionaram os incisos, esses incisos, eu já marquei aqui. Quais incisos eles buscaram? Este. A lei deve estabelecer procedimento para os processos. A lei não pode excluir do judiciário a apreciação dos pedidos, ou seja, está atribuindo ao Poder Judiciário se manifestar sobre esse problema. E fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. É a garantia que eu falei com vocês. Tem mais um. Vou ver qual que... Não, são só esses mesmos. Então, essa ação foi proposta. E o que se pediu? Vamos lá. Contra esse indivíduo. Calixto, Pois não. essa ação seria como uma espécie de lei orgânica, só que aqui diante do judiciário? Eu não ouvi a última. Repita, por favor. Essa ação seria como uma espécie de lei orgânica, só que no judiciário. Quando se fala em lei orgânica, é porque ela está organizando alguma coisa. Então, essa expressão orgânica provavelmente não se ajuste bem ao que se quer aqui, porque uma lei orgânica se aplica a diversos casos e organiza algo. Aqui não se está organizando. Aqui se está pedindo algo, se está pedindo ao judiciário que se manifeste em torno de uma demanda, estabelecendo ele, dentro do direito, regras. Pode até ser que essa expressão orgânica seja empregada aqui para organizar essa demanda. Mas a característica básica de uma lei orgânica é que ela tem um cunho genérico, e a questão aqui é bem específica desta pessoa. O que os proponentes querem aqui? Que essa pessoa seja declarada incapaz mentalmente de ser presidente. Vejam que é coisa muito séria. E as pessoas que proporam a ação são muito sérias. Muito sérias. Então, elas estão falando também dentro de uma linguagem séria e dentro do direito, que essa pessoa não tem capacidade mental de ser presidente. Ele não tem condições aqui.
Ele não tem capacidade para ser titular de um dos poderes do Estado. E ele vai ter que responder. O STF vai ter que decidir isso aqui. E essa linguagem aqui não tem nada que não seja dentro da lei e dentro dos padrões do direito. Aqui, a incapacidade do presidente de entender o que é certo e o que é errado, ou seja, ele, por incapacitado, preste atenção. Então vejam vocês o que é o conhecimento da Constituição. Como pessoas que têm conhecimento da Constituição têm capacidade de debater o direito. Nada do que está aqui é ofensivo. Tudo está dentro da lei, conforme eles vão demonstrando aqui, e eu vou discutir com vocês rapidamente. Então, essa pessoa não tem capacidade mental, aliás, abre parênteses, ele falou recentemente que quem ainda fica em casa é idiota. Então, na medida em que eu fui ofendido, eu quero deixar claro, de novo, que idiota é ele. Ele é que é um idiota. Ele é que é um idiota e que ainda não percebeu a responsabilidade dele pela morte de quase 500 mil de pessoas. Estamos caminhando aí para a morte de quase 500 mil de pessoas e eu tenho que escutar o idiota chamando a quem está preocupado de idiota. Então, é óbvio que é um incapacitado, ele tem problemas mentais. É o que essa ação está falando. Essa pessoa tem problemas mentais. Ele não pode exercer e, de fato, não está exercendo devidamente o cargo no qual foi empossado. Okay? Tudo com base na Constituição. E essa ação é um modelo de garantia. Então, nós temos os direitos e as garantias constitucionais. Isso aqui que vocês estão vendo, na prática, é uma garantia constitucional para resguardar direitos. Aqui fala, as instituições da vida política existem para proteger cidadãos, proteger a sociedade e o próprio Estado. Então, o Estado, a sociedade, não podem ficar à mercê de déspotas, de tiranos. São pessoas que colocam em risco a própria Constituição. Essa ausência de percepção denota incapacidade. E aí a ação pede essa investigação. Pede que o STF determine que ele seja submetido a um exame de perícia mental, vejam vocês, para que seja declarado interditado. E eu não sei se vocês sabem, ele tem mais de 100 pedidos de impeachment. Provavelmente uns 120. E ele é protegido por amigos, que ele pontualmente coloca. Se ele coloca amigos para protegê-lo, ele destrói a República. Ele deve ter umas 4 representações contra ele no Tribunal Penal Internacional, por genocídio de pessoas, inclusive indígenas. O Brasil está matando índios,
o Brasil está matando o seu meio ambiente. Ou seja, a pessoa não tem capacidade mental de nos defender, de proteger o país. Ele está acabando com o país. Aqui eles falam falam de Édipo. Édipo praticou alguns ilícitos, sem saber quais. Matou o próprio pai. Casou-se e fez sexo com a própria mãe. E isso gerou para Tebas uma praga. Encheu de doença a cidade de Tebas. E Édipo falou que quando o responsável fosse localizado, ele deveria ser punido. Descobriu-se que o responsável era ele. E ele foi punido, ele se puniu. Cegou-se, vazou os próprios olhos e saiu vagando. Só para ter uma ideia, eles citam essa aqui, que o soberano é responsável pelo que ele faz na cidade. Então, em situação de pandemia, aqui eles estão falando, o nosso dever é analisar tudo o que está acontecendo para verificar se o nosso soberano está piorando a nossa situação, as nossas doenças. Ou seja, eles fizeram uma comparação com a praga, as doenças que tomaram Tebas com o que o soberano estava fazendo. Aquele soberano estava fazendo aquelas coisas sem saber. Será que o nosso soberano é responsável pelo que está acontecendo sem saber? Então ele é doente mental e tem que ser afastado. Ou se ele sabe, é criminoso, tem que ser preso. Essa é a discussão aqui. O que se pretende com essa ação? E aqui, meus caros, guardem bem. Vejam, guardem bem. Somos titulares do poder, porque o poder emana do povo. No regime constitucional brasileiro, que se afirma como Estado democrático. Imagine vocês, meus caros, a população, diante de um poder midiático criminoso, mas vamos supor que a mídia fosse obrigada a instruir pelo menos 1 hora por dia toda a mídia o que é a Constituição, o que são direitos, o que são garantias e quais são as obrigações do Estado, todo dia sendo instruída, a população seria tão ignorante? Faria tanta bobagem? Daria margem à eleição de tanto canalha, bandido, tal qual estamos tendo hoje? Em hipótese alguma. Então parece uma fala desse chuveiro molhado, mas não, de fato, a ignorância é lucrativa para essa gangue que está no poder. E essa gangue que está no poder já descobriu que vai tomar um pontapé nos glúteos nas próximas eleições, que está buscando mecanismos de fraude com voto escrito. É um voto fácil de ser controlado pelas milícias. Se o próprio presidente Trump, que é ídolo do atual presidente, questionou o voto escrito, porque enxergou nele fraude, com qual objetivo a pessoa aqui que seria doente mental quer trazer o voto escrito novamente? Nesse caso aí, se ele é considerado incapaz,
ocorreria um processo de impeachment convencional ou ele seria destituído do cargo de imediatamente? Não, é um caso de interdição. Interdição porque se ele for declarado incapaz mentalmente, ele vai ser interditado, vai ser retirado do cargo por interdição. Impeachment é para pessoas responsáveis. É o que eu falei na questão da pandemia. Ou ele está deixando as pessoas morrerem porque sabe e está praticando crime, impeachment. E depois responder penalmente. E depois responder civilmente, porque ele tem que indenizar pessoas. Ah, mas ele não vai ter condição. Azar dele, que se declara uma pessoa que deve. Inadimplente. Mas se ele é declarado sem capacidade mental, ele deve ser interditado. Aí é um caso de interdição. São coisas diferentes. Então, vejo que essa situação grave tem levado inúmeros pedidos à Câmara dos Deputados de impeachment, pelo cometimento de crimes de responsabilidade, bem como, aqui está, representações perante o Tribunal Penal Internacional. Pessoal, isso é uma vergonha. Pessoas sofrer representações num Tribunal Penal Internacional é uma vergonha. E a nossa mídia não fala nada. A mídia está se aproveitando do caráter desta pessoa. Está ganhando dinheiro porque ela representa grupos econômicos, ela trabalha alinhada com os bancos. A mídia não nos informa. A mídia não está falando do que está acontecendo no Chile, que chegou numa situação desastrosa na Previdência, e quem foi o responsável por essa situação desastrosa da Previdência no Chile? Um dos responsáveis. Você sabe informar? Sabem? Pessoal, estão me ouvindo? Não. Pois eu falo, Paulo Guedes. Que Paulo Guedes, nosso ministro? Sim. Mas o que Paulo Guedes tem a ver com o Chile? Paulo Guedes trabalhou com Pinochet. Paulo Guedes trabalhou com Pinochet. Impôs um sistema de previdência que levou o povo chileno à miserabilidade. Está lá. E é o mesmo sistema que ele está impondo aqui. A mídia fala alguma coisa? Nada. Então, acompanhe o povo chileno nas ruas. Estão sabendo o que está acontecendo na Colômbia? Povo nas ruas, também contra o sistema, contra esse sistema liberal? Também nada. Nada se fala. A mídia nos coloca numa caverna. Nós estamos dentro de uma caverna no Brasil. Não sabemos de nada. As pessoas não sabem desta ação. Não sabem. Não sabem que o presidente está sendo questionado quanto à sua constituição mental. E cá para nós, alguém em sã consciência olha para aquela pessoa, fala que ele é normal? Uma pessoa que fala que é imbrochável, incomível, não é possível. Não é possível. Não tem a menor condição. Eu vou passar para vocês essa ação e vejo que no decurso dela, ele passa a ser chamado aqui de interditando, porque se pede a interdição dele.
Então, fala que o interditando tem um comportamento anticonstitucional e que ele tem feito quebrar as bases do pensamento constitucional. Aqui, meus caros, vejam que vergonha. Ele insiste em propagar notícias falsas. O cara é um mentiroso. O número de mentiras que ele fala, de acordo com os institutos, são milhares. Ele é um mentiroso compulsivo, meus caros. E estamos à mercê disto. Vejam que ele tem crueza, está escrito aqui, desumanidade nas palavras. Ele não tem empatia pelos mortos. A única pergunta que ele faz é: e daí? E daí? Não sou coveiro? A chanceler alemã Angela Merkel fala que a pandemia é o evento mais grave a afligir o mundo desde a Segunda Guerra. Quer dizer, enquanto a chanceler fala que é o evento mais grave depois da Segunda Guerra, o interditando nosso aqui fala que é gripezinha. E o que é pior, meus caros, impõe um tratamento que não funciona. E com essa eu vou encerrar, porque é duro, é difícil continuar conversando sobre um tema desse. O sujeito tenta fraudar a própria bula do medicamento. É um problema mental, não tem a menor dúvida. O cara quer fraudar a bula, colocar na bula do remédio que aquilo é indicado para a Covid, é um doente mental. Não precisa nem fazer exame, tem que fazer, mas qualquer um olha que não é normal. Não é normal. Então fala aqui, pede o tempo todo, interdição, não é normal, fala daquilo que a gente já falou, da nossa origem, do nosso direito romano, fala das plebes. Então, depois eu vou passar para vocês. Tá bom? Mas isso é o que está colocando o país numa situação ridícula. Não fosse ridícula, grave, porque os doentes mentais acham que pode sair por aí matando esposas, né? Acha bonito falar que é cidadão de bem, acha bonito falar que é evangélico, sem nunca ter lido um versículo sequer, se é que sabe o que é versículo, acha bonito andar armado, acha bonito bater na mulher, acha bonito agredir homossexual, acha bonito matar negro, tudo em nome da Bíblia, tudo porque é um cidadão de bem, acha bonito jogar veneno em índio. Não, não, isso é inaceitável, ok? Depois passo isso para vocês. Isso tudo que está aqui vai estar lá na descrição do vídeo da nossa aula. Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida a respeito dessa ação. Existe um prazo limite para que o judiciário dê a sua posição a respeito ou pode simplesmente... 15 dias. 15 dias? Ah, tá. Porque eu achei que eles podiam deixar lá, falar que tinha excesso de demanda, esperar o mandato acabar e depois falar, agora já não... Vamos aguardar. E essas pessoas ali, são muitas, né? São muitas. São todos juristas respeitáveis, do mais alto gabarito, é porque vocês estão chegando agora no meio acadêmico, mas depois, quando vocês abrirem, lerem com calma e pesquisarem quem está envolvido ali, são pessoas assim do suprassumo do direito no Brasil, pelo menos os mais coerentes. O professor Dalário eu vi ali já.
Por isso que eu falei que para mim seria uma honra estar naquele meio ali. Quem me dera eu estar junto ali, assinando também, mesmo que fosse lá no finalzinho, no último, pô, quem me dera, né? Mas, enfim, outra coisa que eu quero. Vejam algumas. Estão vendo aí na tela, pessoal? Sim, sim, sim. Então, no mundo, algumas charges. No mundo, no Chile, a ideia dessa pessoa no mundo é de fascista. Para o mundo, ele é um fascista, quando não nazista. Então, essa charge aqui é do Chile. Na Itália, ele é sempre associado ao nazismo. Na Inglaterra, o Brasil afundando, e ele aqui com a boia dele, tranquilo, e as pessoas pedindo socorro, e ele na Bélgica, lembrando a Ku Klux Klan. Eslováquia, jurando, mas dando tiro na pessoa do juiz. Na Alemanha, corta um pedaço da bandeira. Na Holanda, outra na Holanda. Estados Unidos, a volta da ditadura. Bélgica. Vejam que sempre no mundo, para o mundo, ele é sempre associado a uma ideia de nazismo. Portugal de novo. Até na Malásia, ele aqui destruindo a nossa floresta. De novo, Alemanha. Espanha. As pessoas vêm para cá, olha o Brasil bonito, mas a sombra aqui no Brasil é de nazismo. Holanda, chinelinhos. Áustria. De novo, Áustria. Espanha. Argentina, um projétil. Estados Unidos, de novo, nazismo, olha essa bandeira. Portugal. Uzbequistão, de novo, Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E essa aqui é uma charge. Quando essa banda de punk estava para vir aqui, foi feita essa charge, né? Eu amo o cheiro de pobre morto pela manhã. E essa charge deu tanto problema que a banda acabou nem vindo. Okay? Essa charge está atrás de mim aqui. Essa charge aqui é do jornal francês. Essa é a pior, essa é a mais grave delas para mim, que é o tal pato da Fiesp, que foi um engodo, uma enganação, militares, a justiça, enforcando a justiça, coitada. E aqui as pessoas adorando isso, né? Adora. Aqui os paneleiros, tirando selfie com os militares, que as pessoas fizeram isso, né? Tá aqui. Isso aqui foi publicado no jornal Le Monde. Aqui ela de novo. Essa charge, para mim, ela é muita coisa. Também está atrás de mim aqui. A gente fica com vergonha.
O mundo está assistindo o Brasil atônito. Quem diria que o Brasil fosse acabar desse jeito? Tem uma charge também, eu não sei de onde que ela é, mas tá todos os países numa fila esperando as vacinas e o Bolsonaro correndo abraçado com uma morte e um monte de cloroquina na mão. Isso é situação muito grave, meus caros, muito grave mesmo. Mas o nosso papel é esse, hein? O nosso papel é discutir, debater, esse é o nosso papel como acadêmico. Ah, isso não é nada, é muita coisa, é muito. Não é à toa que esse governo combate com muita violência os intelectuais, a educação, o conhecimento. Não é à toa que eles combatem isso. O nosso papel nós estamos fazendo. Vamos tirar 10 minutinhos, 10 minutos. Vamos tomar um café, respirar, refletir e no retorno, daqui a 10 minutos, passo o link para vocês. Vamos ler as questões. Aliás, boa parte dessa nossa conversa já vai ajudá-los na resposta das questões. Então, nós vamos fazer um café e fazer... vamos tomar um cafezinho e daqui a 10 minutos a gente volta. Combinado? Combinado.
Pessoal, então vamos retomar a nossa aula. Eu mandei para vocês lá no grupo Crepúsculo. Podem conferir lá. Já mandei o link para as questões. Vamos abrir? Vamos conferir as questões juntos, por favor. Abriram aí? Só um minuto. Agora abriu. As questões, né? Sim, vamos conferi-las juntos. São 3 questões, cada uma vale 500 pontos. A primeira, vamos juntos. Estão me acompanhando aí? Matheus, está acompanhando? Matheus, está me ouvindo? Então vamos lá. A primeira questão, vejam aí, preste atenção. Considerando-se o vídeo abaixo, então tem um vídeo aí para vocês assistirem, pode-se concluir que o povo chileno está exercendo o pacto constitucional, aquilo que a gente falou, que a Constituição é um pacto entre iguais. Então, quero saber, essa ideia do pacto constitucional está acontecendo? Está havendo uma posição de igualdade para dar início à constituição de um novo Chile? O que eu quero saber é o seguinte: essa teoria que a gente tem de que a Constituição é um pacto entre iguais está acontecendo no Chile? Então, vocês vão ver o vídeo, vão responder. 10 linhas, no mínimo. Quero ver como vocês escrevem. Para fazer essa questão, vocês partem do genérico, de um pensamento mais amplo, explicando essa ideia de pacto constitucional. Na medida em que vocês explicam isso, aí sim vocês entram no mérito da questão e terão condição de explicar se esse pacto está acontecendo no Chile, por causa disso, disso, disso e disso. Entenderam a questão? Sim. Muito bem. Essa é a primeira, 500 pontos. A segunda é um pouco parecida. Considerando-se o vídeo abaixo, que já fala da Colômbia, eu quero saber se o que está acontecendo na Colômbia pode ser comparado com o que aconteceu em Roma antiga, na plebe. Estão lembrados? Da plebe, o movimento das plebes, que era o plebiscitum, e que gerou a mãe das constituições, gerou a Lex Hortência. Então, eu quero que vocês me expliquem isso, que vocês já estudaram na primeira prova, e quero que me esclareçam se o que está acontecendo na Colômbia pode ser comparado a esses movimentos da plebe da antiga Roma. Então, vocês vão explicar o que é que aconteceu na antiga Roma, o que eram os plebiscitums, qual foi a tal mãe das constituições, e aí compara com a Colômbia, mínimo 10 linhas. Mínimo 10 linhas. Mesma coisa. Entenderam essa questão? Sim. Muito bem. Finalmente, a terceira é a seguinte. Considerando-se as abordagens e as matérias estudadas em sala de aula, bem como o vídeo abaixo, pode-se afirmar que a tradição constitucional brasileira
sempre buscou os fundamentos contidos no artigo 3º da Constituição? Acabamos de conversar sobre isso. Só que eu quero que vocês comparem o artigo 3º da Constituição com esse vídeo que eu coloquei aí. É um vídeo em que o próprio presidente apoia uma manifestação pedindo o fechamento do STF e do Congresso. Ou seja, parece que o Brasil está caminhando, está num retrocesso. O mundo pedindo mais e o Brasil pedindo para menos. Enfim, 3 questões. Cada uma 500 pontos, todas elas, mínimo 10 linhas. Não confie no celular. Dessa vez eu vou ser um pouco mais rigoroso com número de linhas. Ok? Vou ser mais rigoroso. Se tiver menos de 10 linhas... Deixa eu só concluir, tá, Natasha? Só um minutinho, por favor. Se tiver menos de 10 linhas, não interessa se é 7, se é 8, a questão não terá mais que a metade do valor. Então, eu quero cautela nas linhas. Não confiem no celular. Escrevam numa folha comum. Ou então digitem no papel modelo A4. 10 linhas. Pois não, Natasha, fica à vontade. Sobre os alunos que perderam a primeira prova, como é que vai fazer para você saber, para multiplicar a nota? Ah, não, eu tenho o meu controle. Vocês podem ficar tranquilos. Eu não preciso anotar nada, escrever nada, não. Não, pode ficar tranquilo que eu tenho controle. Eu vou conferir um por um, depois eu volto lá na primeira, já faço a conferência, porque não são muitos, são poucos. A turma é relativamente pequena, então é uma turma assim, de fácil organização, de fácil controle. Não se preocupe com isso. Nunca preocupação. Fazer uma boa prova, tirar uma boa nota. E mais do que isso, meus caros, por favor, entender a matéria com um pé na realidade. Se a gente entrar na nuvem escura do direito, que está lá nas alturas, no plano do deve ser, nós vamos nos perder. Ok? Eu achei até estranho, a Natasha nos abandonou, falou e saiu, já voltou, foi sem né? querer. Voltei. Tá bom. Então, o que eu estava falando mais importante do que fazer uma prova, é fazer a prova entendendo, compreendendo a nossa realidade e comparando com outras realidades. Então, veja os nossos irmãos chilenos, colombianos, bolivianos, nossos irmãos da América do Sul. A gente compartilha do mesmo sofrimento, das mesmas angústias. Todos nós padecemos de um vizinho muito poderoso que quer mandar no bairro. Então, como vizinhos mais humildes, nós deveríamos ser mais unidos por causa desse vizinho rico nosso que está lá em cima. O gigante do norte lá, que nada faz com o Canadá, porque ele não é bobo. Então, ele olha aqui para baixo e pisa na gente. Pode deixar que pisa mesmo. Então, vamos entender a nossa realidade. Se alguém tem alguma dúvida nessa questão, nessa prova, pode falar, eu esclareço, pode perguntar. Nenhuma? É data de entrega? Ah, sim, muito bem lembrado. Vocês poderão me entregar o IGE. Eu quero que vocês façam, eu quero que a maioria feche essa prova, hein?
Quero que façam um trabalho assim bem pesquisado, bem escrito, certo? Então, hoje é quarta. Vocês poderão me entregar até sexta-feira, meio-dia. Ok? Ok. Então, hoje é quarta. Hoje é quarta. Vocês terão hoje o dia inteiro, hoje à noite, terão amanhã e sexta-feira, meio-dia, me entreguem. Eu até acho que a maioria vai me entregar, boa parte me entrega hoje, o resto me entrega amanhã, quase ninguém vai entregar na sexta, que o prazo é longo, mas sexta-feira, meio-dia, me entreguem. Combinado? Combinado. Combinado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pessoal? Ok. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, ainda que a câmera esteja fechada, mesmo que a câmera esteja fechada, eu vou ficar aqui até 10h30. Enquanto isso, vocês fazem as questões. Aproveitem o tempo, fazem as questões. Quem quiser sair da sala para se dedicar à atividade, fique à vontade. Pode sair, não tem nenhum problema. Mas eu quero que vocês já comecem agora a fazer a atividade. Aproveitem o tempo e eu permaneço aqui. Repito, ainda que a câmera esteja fechada, podem me chamar, eu estarei aqui. E vocês, então, já podem começar com a atividade, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ok, então vamos lá, mãos à obra. Ok, professor. Só mais uma coisa, eu acho que se vocês assistirem os 3 vídeos, os 3 juntos, assiste um, depois assiste o outro, depois assiste o terceiro, vocês vão notar que a prova está interligada. Uma questão está ligada à outra. E aí vocês verão também que uma resposta está ligada à outra. Talvez se vocês fizerem isso, assiste os vídeos, depois vão lá na matéria, acho que vocês terão uma visão mais ampla do trabalho, do pedido e terão mais facilidade para responder. Ok? Ok. Fernanda, Sim, tudo bem? Alguma dúvida? tudo bem. Não, certinho, entendi, eu acho.